E na estreia da nova camisa 3 do Mengão, o Flamengo jantou peixe, como a Isabelle falou. A equipe do Renato Gaúcho fez 4 gols, 3 de Gabigol, que foi muito provocado durante a partida. A gente vai ver agora a história desse jogo com a querida Alcilene Brito. Fala, Alce. Para quem achou que seria um jogo mais equilibrado, se enganou. Teve direito a gol do ex, de estreante e a devolução de goleada na Vila Belmiro. Mas o primeiro tempo não foi tão fácil assim para os visitantes. O goleiro santista fechou o gol e aguentou a pressão rubro-negra. Aos 17 minutos, João Paulo defendeu um belo chute de Gabigol. Aos 35, se destacou novamente, evitando o gol de falta de Diego Ribas. Mesmo com a pressão do Flamengo, a primeira etapa ficou em 0-0. Já no segundo tempo, foi chuva de gols. Logo aos 6 minutos, Wagner Leonardo derrubou Michael na área e o árbitro marcou pênalti. O gol saiu dos pés do ex-santista Gabigol. 1-0 para os rubro-negros. Aos 25 minutos, mais lei do ex. Thiago Maia lançou para Michael e cruzou para Gabigol, que marcou o segundo do Flamengo. Na reta final, João Paulo espalmou o chute de fora da área e a bola sobrou nos pés de Gabigol, que finalizou mais uma vez. O artilheiro chegou aos 97 gols com a camisa do Flamengo e passou outro ídolo da história do rubro-negro, o ex-atacante Sávio, que fez 95. Arrascaeta deu lugar ao novo camisa 18 do Flamengo, que chegou mostrando para que veio. Andreas Pereira precisou de apenas 3 minutos para marcar o primeiro gol com a camisa do Fla. A comemoração foi com o batizado dos outros jogadores. E no final da partida, ele deixou um recado. Sim, muito especial para mim, ainda mais com o gol e a vitória. Muito feliz, extremamente feliz. Com a vitória contra o Santos, o time de Renato Gaúcho está a 8 jogos sem perder fora de casa. Como a partida contra o Atlético Goianiense foi adiada, o rubro-negro só volta em campo no dia 12 de setembro para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. O Flamengo chegou aos 31 pontos e está na 5ª posição. O rubro-negro chegou a ocupar o 4º lugar na tabela, mas com o empate do Bragantino, o time da Gávea voltou para o 5º lugar. Após o jogo, Renato Gaúcho elogiou o desempenho da equipe. Tivemos a tranquilidade e a competência de trabalharmos bem a bola, construímos os espaços, conseguimos fazer 4 gols, como poderíamos ter feito mais gols. E olha que a gente veio de uma decisão na última quarta-feira diante do Grêmio, praticamente jogando debaixo de chuva, campo pesado, com 10 homens. Então, tá de parabéns. Quem também não ficou calado foi Gabigol. Depois de ter sido provocado por santistas em campo, nas redes sociais, o atleta respondeu: mexeram com a pessoa errada. Mexeram mesmo, não é, pessoal? Olha só, tá aqui na minha mão. Essa camisa do Flamengo pode ser sua. Daqui a pouco eu vou contar como. Fica com a gente. Ela pode ser sua aí, tá bom? Daqui a pouco eu te conto como. Mas antes disso, bota na tela, meus amigos. Boa tarde a todos. Meninos, hoje a gente está recebendo o querido Lucas Pedrosa, grande jornalista, tem o canal do Pedrosa no Twitter, tem no YouTube. A gente está com o Felipe Ruggeri cobrindo férias de Casimiro. Casimiro está em Petrópolis com a primeira-dama, curtindo um friozinho e fazendo live, não tá descansando. E nosso amigo Pedro Certezas. Pedro Certezas não brinca com homem, não. Não provoca o Gabigol. Complicado, né, Fernanda? Eu até apaguei todos os meus tweets que eu falava mal dele. Porque vai que tem um Botafogo Flamengo ano que vem cedo, assim, ele começa a me fuxicar. É complicado, Fernanda. Mas precisava 3 também? Precisava. O que falaram pra ele? Xingaram muito ele, né? Xingaram. Não é possível, Fernanda. Xingaram. Podia xingar só ele, deve ter xingado ele, a mãe, o pai, todo mundo. Porque pra valer 3, Fernanda. Pra quem não sabe, tinha uns dirigentes do Santos que começaram a provocar ele no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, ele foi lá e meteu 3 gols, Felipe Ruggeri. O Big Boss está comunicando aqui que a gente colocou você na tela cheia porque o teu rosto é o mais bonito de todos. Não que os meninos não sejam gatos também, mas o seu... O Ruggeri tem o quê do Galináceo? Gato. Bonito demais. Felipe Ruggeri, que bom tê-lo aqui novamente. Saudade. Esse seu rosto na retranca maravilhoso na nossa tela. Ô, Caio Ribeiro, tá com saudade do Caio? Mateuzinho e Thiago Maia mudaram esse Flamengo? Já não é a primeira vez, né?
Era exatamente isso que eu gostaria de comentar. Pedrãozão, tenho certeza que tava com saudade de ouvir o Caioba, não tava, não? Muito. Os dois não... O Wesley e o Diego não se ajudam. Pedrãozão me pega demais. Pedrãozão, já tomaram cartão no início do jogo. Aí o que o Renato tem que fazer? Vamos tirar os dois, não tem jeito. Não. Eles têm que se ajudar, Fernando. E tá mudando muito, ô Lucas. E o Andreas, que estreia, ele deu um cruzamento de letra, meteu um gol, jogou demais em 10 minutos. Olha que beleza. Boa tarde, Fernanda. Primeiramente, tarde. obrigado aí pelo convite. Um prazer estar participando aqui novamente. O Andreas é um jogador de alto nível, né? Ninguém joga tanto tempo no Manchester United, tem a sequência que ele teve em algumas temporadas, com a qualidade que ele tem, ele vem ajudar muito no Flamengo, e ele não chega num time para ser o cara que vai resolver as coisas, ele chega para somar. Então eu acho que isso faz muita diferença, já entra num sistema de jogo bem implantado, e o Andrés Pereira, com a qualidade dele, vai conseguir não só fazer essa função de segundo volante, que veio praticamente para substituir o Gerson, mas também, como eu disse, a técnica dele é suficiente para ele também poder ajudar o Flamengo ofensivamente, é um jogadoraço. Vai ajudar muito nessa temporada aí. E você, Pedro, outro dia falava de renovação do Flamengo por aqui, né? Que isso uma hora vai ter que acontecer. E a gente já está começando a ver esse movimento, Pedro. Thiago Maia mudando o jogo, o Mateuzinho mudando o jogo, o Andreas entrando assim, 10 minutos resolvendo. Sangue novo, né? Vem o Kennedy aí também. Isso. E vem os caras. Então, eu acho que isso é importante, né? Se o Flamengo quiser construir uma história longeva e não fosse só, tipo, um brilho de 2019 que se estendeu. E eu acho que esse fantasma, inclusive, que a gente fala do Jorge Jesus, fantasma do bem, né? Fantasma porque nem mal assombra. Fantasma que só traz felicidade pros caras. Que é essa comparação com o Jorge Jesus, que até hoje vive, só vai acabar quando fizer uma renovação dos jogadores de fato. Quando tiver lá o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Felipe Luiz, sabe, o Everton Ribeiro, vai sempre existir... Ah, mas esse Flamengo não é igual aquele de 2019. Sabe, essa comparação que pra mim hoje nem tem mais sentido, que os caras estão conseguindo se renovar, eu acho que só vai acabar, assim, ou diminuir consideravelmente, quando o time mudar. Eu não tô Espero que demore uns 5 anos. Eu não tô falando aqui pro Gabigol meter o pé logo, não. Longe de mim. Não. Longe, porque eu gosto do futebol brasileiro forte. Dito isso, seria interessante, por que não, né? Ele se aventurar pela Inglaterra, como é que não? Ô, Renato, seria legal. É muito legal. Novo ainda, né? Renato, daqui a pouco eu conto pra vocês. Eu tenho que fazer aqui, né, o Pedro Certeza? Bem do lado, pra não fazer montagem de figurinha no grupo. Como é que essa camisa pode ser sua? Fernando, estão te difamando. Eu sei. Renato Gaúcho. Você, Renato. Você falou que poderia ser mais. 4-0 foi pouco pra você? Eu gostei do time. Mas eu preferia que eu fosse de 5, que eu sou um pouco traumatizado com os 5. Eu sei bem. Eu fiquei feliz com a pausa, agora só dia 12 de setembro, porque vamos treinar em 3 períodos. De manhã e tarde na praia e à noite no CT vendo vídeo. Mas o Felipe Ruggeri ficou, são 13 dias com pausa, 3 dias de folga agora, muito tempo até pro Rodrigo Caio voltar, né? Tá mudo, Rogério, tá mudo. Sempre que o Flamengo pausa, né, dá problema. Eu não gosto desse tempo. O Flamengo não pode poupar ninguém. Quando poupa, um joga mal. Poupou aqui, jogou mal. Então, eu preferi que continuasse. Mas, se continuar... É engraçado, porque o Vasco, por exemplo, o Vasco fica feliz quando pausa, que não tem pausa, jogo. Que aí não perde. Se bem que ganhou. Daqui a pouco vai falar sobre isso aí. Mas é bom pro Rodrigo Caio voltar, né? Até o Léo Pereira estava jogando bem, Fernandinho. Então, o Léo Pereira também estava se recuperando de uma lesão no pé. Né? O Flamengo tem que trabalhar com o Kennedy, com o Andrés Pereira, entrosar o time. Vai dar tudo certo. Lucas. Bizarro, o Fernando, também tem que ser falado aqui. O Flamengo tem os méritos do Flamengo, não tem mistério. É um timaço, é um time bizarro. Agora, o Fernando Diniz saindo com a bola não tem como, irmão. Tipo assim, não é... Meu chapa, cara, como que o cara não consegue se livrar dessa obrigatoriedade de sair com a bola? Ele foi se justificar, né? Bom, dos 4 gols que a gente tomou, 2 foram erros nossos, 1 foi pênalti. Então o Flamengo só fez 1 gol na gente.
Ele tá maluco, Fernanda. Tá, o Gabigol deixa esse cara maluco. Tá sim. Louco. Ô, Lucas, e essa sonora que o Pedro fala, gente, o Diniz falou isso mesmo. Falou não isso, é não uma foi piada do piadinha, Pedro. Não é piada do Pedro. Lucas, isso é engraçado, porque o tricolor sabe, o torcedor tricolor sabe como é uma coisa do Diniz depois vem justificar a derrota. E sempre, não, mas eu tive mais posse de bola. Mas e daí, minha gente? Lucas, o que importa no futebol é o gol, ou mudou? E eu não tô sabendo. Não, eu acho que é uma tendência dos técnicos brasileiros, Fernanda, desse negócio de se desculpar tentando encontrar justificativa pro erro. O torcedor, ele ficaria muito mais feliz se o cara falasse assim, cara, tá tudo errado. A gente tomou de 4-0 em casa. A gente acabou de tomar uma pancada aqui de um time que é muito qualificado, mais qualificado que o nosso. Tá tudo errado, é trabalhar, desculpa, torcedor santista. Hoje foi tudo errado, deu tudo errado. É como se eu fazer uma prova de matemática, Fernando. E aí eu pego lá a prova, nota 2. Aí chega assim pros meus pais. Olha só. Sua cara. Eu estudei o capítulo errado, então essa parte já não é minha culpa. A outra, eu me desconcentrei e minha caneta falhou. Fiquei procurando uma outra caneta e a prova rolando, o tempo rolando. Ou seja, era pra eu tirar virtualmente um nota 8. Só que por as coisas que não são culpa minha, eu tirei. Pô! Tá entendendo? Você imagina? Acorda, irmão. Você imagina o mecânico montando um carro. O carro não anda, pô. O carro não anda. E aí você vai falar, não? Eu comprei o carburador errado. Olha só, Pedro, você fez isso da prova algumas vezes, tá? Não me engana, não. Essa camisa do Flamengo pode ser sua, eu já conto como, tá? Fica aqui com a gente. O pessoal tá no Twitter. O pai Pedrosa tá aí. O pai Pedrosa chegou. Ele tá aqui. O Casimiro tá curtindo as férias. E é só o Casimiro sair que Cadê o hino? Que o Vasco... Isso aí ninguém fala. O Vasco ganha. Vocês percebem? Isso aí ninguém fala, Fernanda. Muito bem. Ninguém fala, mas a gente vai falar do Vasco agora. Vai contar a história. Jesus, eu pedi o hino de Jesus. Não pedi isso. Para de gracinha. Cadê o hino do Vasco? Hino do Vasco, editor. Tá aí. Jogou em casa. O Vasco venceu Ponte Preta 2-0. A Natália Pereira conta pra gente a história desse jogo. Fala, Nath. Foram 3 derrotas seguidas. Remo, Londrina e Operário. O Vasco entrou em campo pressionado. Apenas a vitória interessava. Caso contrário, a distância para os primeiros colocados só ia aumentar. A semana inteira de trabalho deu resultado. A equipe mostrou jogadas ensaiadas e foi melhor que a Ponte Preta. A principal chance do time visitante foi aos 12, com Marcos Júnior. O volante recebeu um lindo lançamento, dominou no peito e deu um toque de canhota. A bola passou raspando, quase um golaço. Mas poucos minutos depois, Andrei abriu a contagem em São Januário. Vasco na frente, 1-0. O segundo tempo foi fraco, mas uma aposta de Lisca deu muito certo. O treinador apostou em Caio Lopes. E o jovem volante de 20 anos foi um dos principais nomes do jogo. Na segunda etapa, ele foi premiado com seu primeiro gol como profissional. Após receber a bola na entrada da área, ele ajeitou o corpo e mandou uma bomba. Golaço! Final, Vasco 2, Ponte Preta 0. Apesar de tudo ainda muito nublado em São Januário, esse 2-0 trouxe a esperança de dias melhores para o torcedor vascaíno. Sob o comando de Lisca, são 10 jogos, com 4 vitórias e 6 derrotas. O resultado colocou o Vasco na 10ª posição, com 31 pontos. Os meninos amadurecendo na marra também, né? Porque agora é estado de sítio, né? Estado de emergência, corda esticada, porque tivemos uma boa vitória, mas ainda estamos longe daquilo que nós pretendemos, né? Que é terminar essa competição dentro dos 4. A competição está muito difícil, muito parelha, muito dura. Então acho que hoje o mais importante era a vitória, com uma boa apresentação, com uma boa entrega. Muito bem, Lucas Até Pedrosa. que enfim. Até que enfim, DJ Jesus. A semana cheia serviu porque o Vasco chegou com um coletivo mais forte, né, Lucas?
Com certeza, Fernando. Assim, fez toda a diferença. O Lisca conseguiu colocar em campo o que foi trabalhado. A entrada do Caio Lopes, até porque o Bruno Gomes ia ser titular, mas sentiu um desconforto. E aí o Caio Lopes conseguiu entrar, entrou muito bem. É um garoto muito inteligente. O Andrei também foi muito bem. O Lisca mexeu nas laterais, colocou o Zeca e o Léo Matos em muitas oportunidades para jogarem como volante quando o Vasco tinha a bola, deixando o Caio Lopes e o Andrei mais livres para poder povoar o meio-campo. E deu muito certo, 2-0 e acredite se quiser, o Vasco jogou bola, assim, deu alguma esperança pro torcedor. Acredite se quiser. Exatamente, Pedro. Eu vi esse jogo do Vasco e eu senti que parecia um outro Vasco, assim, até na atitude. Cara, é outra parada. Parece que era o time do Lisca e os outros não eram, né? Parece que aquela energia do Lisca finalmente chegou. E, cara, essa vitória era muito importante, né? Porque se o Vasco não vence, estaria com 28 pontos, né? E, assim, se descolaria de uma maneira do G4 impressionante. Tá a 4 pontos. Mas, assim, era muito importante, né, cara? Porque senão ficaria ali com o nível do CSA. A gente não consegue olhar pro CSA, por exemplo, e falar, vai subir. Eu não consigo mais. Eu acho que é do Vasco pra cima briga, do CSA pra baixo já outra briga pelo G4 ou pela permanência. Então, assim, é uma vitória importante, como o Pedro falou. Jogando bola, o que era inacreditável a gente pensar. Mas é isso. Tomara para os vascaínos que sujo. Que seja daqui pra frente algo recorrente. Eu não vou dar minha opinião porque eu sou botafoguense e não quero saber de Vasco. Ô, Julinho Pernambucano, saudades imensas de você. O Vasco vence na hora certa, não só matematicamente falando, né? Porque eu acho que se perde... Eu acho não, o Pedro já citou aí em números. Ia ficar mais brigando para baixo do que para cima. Mas também para mostrar que... Não começar a falar, será que o Lisca foi uma boa escolha do Vasco? O Vasco venceu no limite da razão, Julinho. O Vasco sempre tem a melhor escolha, independente de ter sido uma escolha errada. Entendi. A escolha é boa, porque essa escolha errada, em algum momento, vai fazer com que o Vasco aprenda com os erros. Lisca é aquele tipo de cara que jamais vai dar coletiva, como foi Fernando Diniz, né? E eu fico aí feliz por Andrei ter dado aquela coletiva absurda, de boa. O que ele falou? Aquela que ele disse que o time tá, né? Não vou reproduzir agora. O horário totô. Exato. E aí vem e me faz o gol. É dessa energia que precisamos para o Vasco seguir forte e firme. Em nenhum momento da oscilação de Lisca pediram a cabeça do treinador. Eu fiquei muito feliz com isso. O Lisca, Fernando, é tipo como se fosse o oposto do Diniz, né? O Diniz toma 4-0 e fala, não, a gente não teve culpa. Aí o Lisca toma 1-0. Tá uma desgraça! Calma aí, Guerreiro. Que isso? Tava aqui. É o oposto. É a essência do Lisca, pô. O cara é verdadeiro, pô. É bem por aí, Lucas. E a gente começou a sentir o time com cara de Lisca, né? Como o Pedro falou. E também o Julinho cita bem a sonora do Andrei, que eu não sei o quanto que você acha que isso chega, assim, que isso muda dentro do Vasco, Lucas? Muda totalmente, porque o Vasco naquele momento estava no princípio de erupção, de fato. Se o Vasco não ganha, não precisa nem perder, se o Vasco não ganha esse jogo contra a Ponte Preta, a situação ia descambar de uma forma assim, psicológica dentro do elenco, fora do Vasco da Gama, fora do clube. A situação política também ainda é muito grave, ainda é muito constante o tempo inteiro, então tem uma oposição muito forte. Isso aí ia fazer o Vasco perder totalmente a confiança, o torcedor também cansado, já 4º rebaixamento, 10ª colocação, ainda é muito ruim, ainda é muito triste. Então essa vitória veio justamente depois do Lisca reclamar, do Lisca falar que queria fazer as mudanças no elenco, afastou os jogadores, recebeu um reforço hoje, o John Sanches também. Então, o John Sanches, o Vasco contratou um atacante equatoriano de lado, 22 anos, foi campeão com o Independente Del Valle da Sul-Americana em 2019, já fez gol até no Flamengo de letra. Não deixando a gente sonhar, Mas é isso, eu acho que tem tudo pro Vasco entrar nos trilhos devagarzinho e conseguir galgar essa vaga aí. Quem sabe encostar ali no fogudo para fazer uma pressão. Calma, cara, pra quem não tá ligado, fala. O Sanches, que se assemelha muito ao futebol do Riascos, tá? O Vascaíno. Vamos falar. Daqui a pouco... não tá ligado, Fernanda, só que não acompanha muito política, no Brasil hoje existe muita polarização, muita briga, um odeia o outro.
Mas a política do Vasco não tem como, pô. Assim, eu nunca ouvi falar a frase: a situação política do Vasco tá tranquila. Nunca, Fernanda, jamais. Nunca ouvi. É um negócio impressionante, cara. Todo ano tem alguma coisa impressionante. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar, Pedro, certeza, do que a gente gosta. Ri de novo, Pedro. Não, sem Pedro. Põe a tela cheia comigo. O glorioso. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouco do glorioso. Mas hoje tem Fluminense. E o Maracanã, também tem Maracanã, voltando depois de alguns dias parado. E é pra lá que eu vou agora, com o Daniel Penafirme, que tá tenso. Tem alguns desfalques, né, Dani, para esse jogo de hoje? Suspensão, desfalques clínicos. Boa tarde, Daniel Penafirme. Muito boa tarde, minha amiga Fernanda Maia. O retorno dos jogos ao Maracanã depois de 12 dias sem jogos. Segundo o pessoal do Maracanã, Fernandinho, o gramado está dentro da faixa ideal para jogabilidade. Foi o que eles mandaram na nota para mim. Eu entendo que isso é o famoso tapete. O que você entende disso aí? Eu não entendi, traduz aí. Bom, eu acho que se fosse bom, ia estar. O gramado está excelente, lindo, maravilhoso. Mas dentro da faixa da jogabilidade É tipo quando você tá com um carro, Daniel, e aí o seu carro é horroroso, né? E alguém pergunta, como é que tá o teu carro? Aí tu fala, ele liga, né? Ele tá ligando, tá andando. E é só isso. Ele tem 4 rodas, tem 4 rodas, ele tem um volante. É isso. E ele anda, sem os pés do Flintstones. Ô, Daniel, a gente vai ver de noite como é que tá esse gramado, daqui a pouquinho a gente vê. Mas eu quero que você me fale sobre esse Fluminense. O Fluminense joga hoje com vários reforços. Por exemplo, a ausência do Egídio, né? A ausência do Egídio é um reforço para o Fluminense hoje. Afinal de contas, é a ausência do Egídio, que vai ser poupado por causa da sequência de jogos. Gabriel Teixeira, esse sim é desfalque, Fernandinho. O garoto joga muita bola. Sentiu a coxa esquerda durante um treinamento no último sábado e também não joga, não foi relacionado para que seja poupado. Luiz Henrique estava suspenso por causa do 3º cartão amarelo, também não joga. Então o Fluminense tem alguns problemas para armar o time. O time titular deve ser o Marcos Felipe no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, miolo de zaga formado pelo Nino e o Lucas Claro, e na lateral esquerda vem ele aí, Danilo Barcelos, o reserva do Egídio. No meio de campo, Marcão deve manter a formação com os 3 volantes, Iago, Martinelli, né, e André, esse jogando um pouco mais atrás, com o Iago subindo um pouco mais para auxiliar o ataque, que é um trio ofensivo, formado pelo Fred, que joga lá enfiadão, e nas laterais, aí as dúvidas, né? De um lado a gente sabe que o Luca vai jogar, agora do outro, a dúvida fica entre John Arias, né, o colombiano que chegou recentemente aí, que todo mundo está elogiando, que estreou inclusive no último jogo contra o Atlético Mineiro e até foi bem, entrou no segundo tempo, ou o John Kennedy, são 2 John. Sabe-se que vai jogar um John, só não se sabe se é o Arias, o colombiano, ou o Kennedy. Essa, portanto, a única dúvida para o jogo de hoje. Eu iria de John Kennedy, até porque o garoto está mais entrosado e tal, o outro acabou de chegar, deixa ambientar primeiro. Na reserva tem lá o Bobadilha, que pode entrar no lugar do Fred, e Abel Hernandes também está suspenso nesse jogo. Então, desfalques do Fluminense: Egídio, Gabriel Teixeira, Abel Hernandes e Luiz Henrique. Qual deles faz grande falta? Nenhum deles. Olha, por favor, deixa eu explicar aqui pro Lucas, meninos, antes. Lucas é o nosso chefe, tá? Então, por favor, dá uma gargalhada. Daniel, o Big Boss vai falar. Big Boss tem uma piada pra fazer? Não, faz aí você, por favor. É na sua boca, vai ficar engraçado. Que questão, vai perder o time? Então tá, eu vou reproduzir aqui, por favor, né? Que John, que tá em dúvida, John é marca de roupa. Meu Jesus Cristo, Fernanda. Sabe, na moral. Daniel só demorou porque tem delay, porque ele ia achar graça na hora. É porque Fernanda, demora. Fala, Pedro. Essa tática do nosso chefe, francamente, uma piada inacreditável e colocar o outro pra falar, é uma das coisas mais sujas que eu já vi na minha vida. O cara simplesmente quer sujar o nome do
companheiro de trabalho, porque ele não tem coragem. Mas a mesma como coisa eu você botar sou... o auxiliar pra treinar e depois responsabilizar o auxiliar pelo Meu Deus, Diego. Como eu sou uma mulher inteligente, eu falo logo que foi ele. Ou peço pra ele falar. Põe na nossa tela o nosso Twitter, #SBT Esporte Rio. Gente, é que eu tô com problema na visão. Você que é médico, por favor, hoje não tem ritual. Sem ritual, Daniel, ele nem vê o jogo, Dani. Lavou a toquinha. Não, hoje não tem ritual, né? Hoje não tem ritual. A gente teve uma situação traumática com a toquinha branca da Sorte Profunda. Teve aquela situação toda da minha mulher lavar a toquinha e o Fluminense ser eliminado porque ela lavou a toquinha. A gente lavou roupa suja aqui no ar. Então eu tô dando um tempo, digamos assim, nos rituais. Mas a própria saída do Egídio já é a certeza de vitória. Eu tenho certeza que o Fluminense ganha hoje. Até porque, Fernando, tem que ganhar. Porque eu vou te dizer uma coisa, o Fluminense tá com 18 pontos. Ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Atrás dele tá o América Mineiro com 18 pontos, mas perde no saldo de gols. O Fluminense tem 2 gols a mais. O América Mineiro tem -7, o Fluminense tem -5. E na frente do Fluminense está o Bahia, com os mesmos 18 pontos, mas com uma vitória mais que o Fluminense. Então é o famoso, eu não gosto dessa expressão que é meio batida, mas é o famoso jogo de 6 pontos. Você ganha e evita que teu adversário desgarre de você. E a ausência do Egídio, que é um grande reforço para o jogo de hoje, certeza de vitória, Pedro. Lucas, daqui a Fernanda, pouco é bom pensar, né, cara, que o Fluminense tá jogando hoje, o pessoal da internet, é brincadeira, Fernando, o pessoal da internet é muito mal, cara. O pessoal tá falando que o Fluminense tá jogando hoje pra já se acostumar a jogar na segunda, olha isso, cara. Olha que tristeza, cara. Eu queria só fazer Pedrão, queria só fazer uma observação. Pô, Daniel, parece que sai o Egídio e vai entrar o Roberto Carlos, mas é o Danilo Barcelos, só pra lembrar aí, né? Mas aí o reforço é o desfalque. O reforço é a saída de um, não é necessariamente a entrada do outro, entendeu? Pelo menos eu não vou passar raiva com o Egídio. Se vou passar raiva com o Danilo Barcelos ou não, aí realmente eu não sei. Mas olha só, eu vou jogar toda segunda-feira. Ô, Daniel, toda segunda-feira. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Eu passei um final de semana tranquilo, sem passar raiva, sem ficar nervoso. Eu fui até na igreja. Eu não ia à igreja há um monte de tempo. Eu fui até na igreja. Então, assim, é um fim de semana de paz quando o Fluminense não joga. Mas olha só, vou chamar a única pessoa que fala sério nessa tela, Lucas Pedrosa. Jogo importante pro Fluminense. Quando a gente imaginar aquele Flu de 1 mês e meio atrás, agora passando por uma situação de brigar contra a zona de rebaixamento, eliminado da Libertadores. O Fluminense, alguns meses atrás, dava um respiro que dava uma intenção de que ele ia levar alguma coisa, né? Olha, Fernandinha, desse negócio de brigar contra rebaixamento eu entendo. E ó, o começo do Fluminense é preocupante. É preocupante, eu tô te falando. Porque já começa a levar a mesma coisa que o Grêmio. Esse negócio de time grande, daqui a pouco engrena, daqui a pouco tá passando um turno e teu time não engrenou, e aí o desespero começa a acontecer. Mas o Fluminense... eu tô esperando o Botafogo de 2020 engrenar até agora. Não engrenou. 2020 também, não. Fica tranquilo, esse Vasco não cai não. Esse Vasco não cai não. Tem muito jogo pela frente ainda, né? Essa desculpa é ótima. Não, pega a tabelinha. Vai cair com o Cano lá na frente, não tem como. Pega a tabelinha aqui, vai pegar um Ceará, um Atlético Paranaense. Tá de bobeira. Pra ganhar. Pô, daqui a pouco, acorda. Mas o Daniel tá desesperado por isso. Ô, Daniel, por favor, o seu palpite pro jogo de hoje, depois vai vir aqui o pai dos palpites, do pós-doc Pedro Certezas. Daniel Penafirme. Botou a mãozinha no peito já. Eu acho que o Fluminense ganha de 1-0 e inicia hoje uma sequência de vitórias nos próximos 3 jogos. Vai pegar Bahia, Juventude e Chapecoense. Eu acho que o Fluminense vai somar 9 pontos aí. Muito bem. Agora, por favor, Pedro Certezas, você que é... já tá com a mão na barba, fazendo o movimento do penteio. Você que é pós-doc em palpite, diga pra mim quanto vai ser o jogo de hoje, Fluminense e Bahia no Maracanã. Eu sou PhD em palpite do Fluminense, né? Eu já cravei mais de 4. Então, assim, eu vou acompanhar o Daniel. Só que 1-0 para o Bahia. Vai na minha. Pode. Confia no pai. Sem medo. Daniel. Contra do Danilo Barcelos. Daniel, obrigada, tá? Um beijo pra você. Não se irrite. Ô, Fernando, hoje. ele só acerta palpite contra o Fluminense, hein? Eu sei disso. Não se irrite hoje, hein? Um beijo pra você. Agora, por favor. Valeu. Beijo. Pedro Certezas. Cadê DJ Jesus? O hino. Peraí, vou pegar aqui. Pega aí. Desde 19
Olha aqui. Olha lá. Só tem invejoso nessa tela. Olha a cara do Lucas e do Felipe. Cheio de inveja da gente. Que isso, pessoal falando, vou ver o Messi, vou ver o Neymar. Primeiro, não viram, né? Se lascaram. Mas eu vi o Chay e o Navarro, sexta-feira. O Botafogo está no G4, venceu o Curitiba, que é o líder, conseguiu respirar e jogou muita bola no primeiro tempo. No primeiro tempo, mas jogou muita bola. Cadê? O Botafogo enfrentou o Curitiba na última sexta-feira e entrou no G4 da Série B em grande estilo. Venceu o líder fora de casa e convenceu a torcida com um bom futebol apresentado. O alvinegro dominou o primeiro tempo e administrou o segundo. O placar foi magrinho. O único gol foi esse, uma belíssima cabeçada de Navarro com passe de Chay. 1-0 para o Fogão. Com esse resultado, o alvinegro subiu para a quarta posição com 35 pontos. Feliz da vida, a equipe comemorou. O técnico Enderson Moreira falou sobre a vitória, mas disse que a guerra continua. A gente ainda está muito próximo de muitas equipes, a competição está muito igual, está difícil de ter um bloco assim, de um grupo que vai se isolar, então a gente precisa continuar trabalhando muito para que a gente possa manter esse rendimento até o final. O próximo jogo será no sábado contra o Remo, no estádio Evandro Almeida. Precisa concentrar muito, entendeu? E a competição vai ser assim até o final. Cada rodada, o nível de exigência aumenta e a gente precisa continuar dando respostas positivas. Cadê? Ai, que lindo. Olha aqui meu gatão, ó. Ai, que lindo. Tenho certezas. Tô feliz da vida. Não vi um primeiro tempo, não sei se é primeiro ou segundo, assim como o primeiro do Botafogo há muito tempo. Como jogou certinho o Botafogo no primeiro tempo, tudo encaixadinho, um coletivo muito forte. E a dupla Navarro e Chay, Pedro, brincadeira, que bola eles estão jogando, né? É coisa de maluco, cara. O pessoal falava, Fernanda, quando o Chay veio, ele não tem base, ele é um peladeiro, ele não dá pra ser jogador de futebol profissional. A jogada do gol é coisa de quem fez base de futebol. Ele pega a bola, protege, deixa o cara passar, dribla por meio e cruza na cabeça. É um negócio assim, é impressionante. O Botafogo tá prestes a acertar a compra dele, inclusive. Acho que durante mais umas 3 temporadas deve ficar aí no Botafogo. Pô, tô torcendo muito pro Navarro não sair, viu? Também. Tô torcendo muito, cara. Pedrão, eu fiquei aliviado que quando trocou o treinador do Botafogo, não veio o Luxemburgo. Porque ia dar problema, porque ele ia falar Chay, Navarro. Aí Navarro ia sair falando, não, tô chamando de Chay, pô. Pensando que é sempre com ele, né? Ô, Carly, Chay. Pô, Chay. Aqui no meio, pô, porque o Chay passa, a bola sempre passa ali pelo pé do Chay, o Luxemburgo ia ficar aqui assim, Chay, vambora, Chay. Não, eu não tô entendendo, o que você quer, Luxemburgo? Cara, e é isso, de fato, o que o Rogério falou é verdade. Cara, quase todas as bolas de perigo passam ou pelo Chay ou pelo Navarro. É muito difícil ter um gol do Botafogo que não tenha participação direta do Chay ou do Navarro, cara. E o time tá muito certo, né? Claramente a gente vê que deu certo demitir o Chamusca e trazer o Enderson. Então, assim, é um bagulho que tá muito claro pra todo mundo. Vambora! Vida! Tem uma crítica que eu tenho que fazer e tem que criticar. Eles cantaram uma música no vestiário que não existe, pô. Essa música, vamos, Fogão, ninguém canta. A torcida não está no estádio, está fazendo um grande desserviço pro Botafogo, Fernanda. Tá complicado. Mas tem uma música nova. Separa aí, por favor, que tem uma música nova do Malvadão. Você já viu, você já deve ter visto. A gente vai separar, ô Lucas, e você entende como a gente, diz muito bem de Série B, né? E aí a gente entende bem. O Cruzeiro que não entende, por isso que tá lá afogado. A gente sabe muito bem que na Série B você precisa fazer um coletivo forte, você precisa transpirar e precisa ter personagens que mudam a história de um jogo, às vezes com o coração, mais do que com a técnica. E talvez a chegada do Carly, o retorno do Carly, seja esse personagem, Lucas.
Faz muita diferença, Fernanda. Faz muita diferença porque hoje a gente enxerga o Botafogo, diferentemente do começo do ano, uma equipe madura. E assim, eu acho que a vitória contra o Curitiba, ela simboliza a fase do Botafogo. A gente não está falando do Botafogo ganhando do CSA, com todo respeito ao CSA. Ganhou do líder do campeonato fora de casa. Um time que já tem 39 pontos na Série B. Então essa maturidade do Botafogo com esses personagens. O Botafogo hoje é um time carismático, Fernanda. É legal de ver o Botafogo jogar. Não só pelo Chay, mas o próprio Navarro também, que está muito bem. O Carly faz parte disso. E o Botafogo perdeu o PV, o Botafogo trocou de técnico e tudo isso deu certo pro Botafogo. Então acho que o Alvinegro aí tá caminhando muito bem para conseguir uma vaguinha, coisa que eu não acreditava que seria tão tranquila assim, pelo menos nesse momento. Mas é isso, eu acho que essa vitória simboliza o que é o Botafogo hoje. E no momento, Felipe, que perde o Diego Gonçalves, que era um cara que estava com 19 jogos, titular absoluto, e aí, vai entrar o Varley, o pessoal contestando o Varley, a torcida assim, meio... E o Varley entrou e jogou muita bola, jogou aberto pela direita, terminou como lateral esquerdo, acabou o campo, o jogo desabou no campo. Destaque para o Varley nessa partida também, porque são esses, como a gente citou o Carly, um personagem como o Varley também, que às vezes pode não fazer a melhor escolha no último passe, mas ele transpira. Pois é, Fernandinha. Eu sempre assisto os jogos do Botafogo, né? Eu não sei se vocês lembram, Fernanda sabe. Eu também, mas meu pai é botafoguense. Né? Então, Ele tá pessimista, Rogério? Muito. Você não dá para assistir com ele. Ele deve estar assistindo, inclusive, o programa agora, nesse momento. Um beijo, pai. Mas qual é o argumento dele pro pessimismo? Nenhum, é que os jogadores ele acha ruim. Ele acha que falta um pouco de qualidade técnica, né? Lembrando que meu pai é das antigas e acompanhou o Botafogo. O problema do seu pai, Rogério, é ter visto o Botafogo muito bem. E aí o efeito de comparação sempre vai ser abaixo. É o Botafogo. Não, mas olha... Mas, Fernandinha, eu gosto de ver o time do Botafogo nesse momento, né? Lembrando que o Náutico empatou ontem com Vitória, então o Botafogo permanece ali no G4, dá uma confiança. Eu estava um pouco desconfiado com o Anderson, mas funcionou. Ele sabe usar bem as peças que ele tem, é óbvio que tem limitações assim, mas o Varley entrou bem ali pela direita. Eu achei o Diego Gonçalves bem também nos jogos que ele teve, e o Navarro e o Chay comandam o meio-campo, né? Ô, Pedro, olha só. Tem ali no meio também, né? Que é o Pedro Crasto. Ô, Pedro, olha só. Quem digita as frases do programa ou é o pai do Ruggeri, ou tem algum problema com a gente. Ou a galera tá com algum problema com a gente, Pedro. Olha a frase que tá aqui. Botafogo vence e afasta a chance de rebaixamento. É porque isso aí é obviamente, do nosso chefe, né? Que muitas das vezes ele é um grande profissional, mas ele tem um pouco de desvio de caráter. Tem. A verdade é essa. Tem. Antes estava fogão em bala e chega no G4. Se fosse o Flamengo, seria como? Cara, Fernanda, se o Flamengo é lanterna do Brasileirão e ganha o primeiro jogo no final do primeiro turno... Parece o quê? O Mengão vai pras cabeças. É isso que vai acontecer. E aí eu queria um dia... que a Fla-Press não existe. Eu queria um dia, Lucas, colocar na íntegra, vocês escutarem tudo que eu escuto aqui. A gente começa a falar do Botafogo, ele... aqui. É que é um rádio, né? Fala com o Pedro, fala com o Felipe, fala com o Lucas, Botafogo, depois lê a frase aí que eu coloquei. Rindo. Ô, Fernanda, se você vazar isso... vai ser um escândalo na TV brasileira. A gente pode sair do ar. É melhor isso não acontecer. Esse áudio aí, nem o VAR tem tanto sigilo quanto esse áudio. Nem isso. Nem o VAR. Vamos beber uma água. Não troca esse escudo aqui, Jesus. Deixa ele aí. Jesus... Deixa aqui o escudo. Vamos beber água. Cadê a água de vocês? Lucas, você bebe 2 litros por dia? São 2 litros. 2 litros no mínimo. O Cristiano Ronaldo fala pra vocês também. A gente já volta. Não sai daí. Bebe água. Eu vou te contar como essa camisa do Flamengo pode ser sua, hein? Cadê sua água? Essa camisa... Essa. Camisa aqui pode ser sua, tá? Essa camisa o Flamengo usou durante o jogo contra o Santos. É super casual, dá pra você... Pessoal que não vê todo dia, eu tô assim pra não fazer montagem depois de figurinha no WhatsApp, tá? Minha com a camisa. Tá treinada já, mano. Tá, gente? Olha aqui o que eles fazem comigo, ó. Essa aqui você pode usar em qualquer lugar, tá? É uma camisa bem básica do Flamengo. E você vai fazer como? Vai mandar uma foto pra gente no nosso Twitter, marcando a hashtag SBT Esporte, uma foto do lugar ou a ocasião mais aleatória que você foi vestido com a camisa do Flamengo
Flamengo. Uma festa, um casamento, um aniversário, um lugar diferente, enfim. Manda pra gente no Twitter, a melhor foto vai levar pra casa essa camisa aqui, tá? Hashtag SBT Esporte Rio. Meninos, muito obrigada. Lucas, um beijo pra você. Lucas Pedrosa tem o seu canal lá, fala tudo do Vasco, do futebol. Obrigada, viu, Lu? Vou te dar a palavra só pra você que a gente tem 10 segundos. Obrigado a você pelo carinho. Precisando, tamo aí. Muito bem. Felipe Ruggeri a semana toda com a gente aqui. Pedro Certezas também. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau. A música do Gabigol. Amanhã a gente volta. É o Gabigol cantando. Sobe o som. Você vê como é que esse programa